Olá, meus caros! Hoje falaremos de assuntos fascinantes e curiosos. Bora pro vídeo! No vasto e intrigante universo que habitamos, tudo que conhecemos é, em última análise, composto por partículas subatômicas. Essas minúsculas entidades, invisíveis a olho nu, são os blocos fundamentais da matéria e desempenham um papel crucial na estrutura do cosmos. Entre elas, os prótons, nêutrons e elétrons se destacam como os principais constituintes dos átomos, que por sua vez formam tudo ao nosso redor, desde uma simples gota de água até as estrelas brilhantes que iluminam o céu noturno. Os prótons e nêutrons estão concentrados no núcleo do átomo, enquanto os elétrons orbitam ao seu redor, formando uma nuvem eletrônica. Essa configuração é o que dá ao átomo sua estrutura e estabilidade. Os prótons, que possuem carga elétrica positiva, são o coração do núcleo atômico, enquanto os nêutrons, que não têm carga, atuam como um estabilizador, ajudando a unir os prótons, que, devido à sua carga positiva, se repelem. Essa interação entre prótons e nêutrons é fundamental para a formação de elementos químicos, e a quantidade de prótons em um átomo determina a identidade do elemento. Por exemplo, um átomo de hidrogênio possui um único próton, enquanto o oxigênio tem 8. Os elétrons, por sua vez, são partículas com carga elétrica negativa e têm uma massa muito menor do que a dos prótons e nêutrons. Eles se movem em órbitas ao redor do núcleo em níveis de energia discretos, criando uma estrutura que pode ser comparada a um sistema solar em miniatura. Essa disposição não é aleatória. A maneira como os elétrons se organizam em camadas e subcamadas determina as propriedades químicas dos átomos e, consequentemente, a forma como eles interagem uns com os outros. A ligação entre átomos, seja por meio de ligações iônicas, covalentes ou metálicas, é o que forma moléculas e, em última instância, a matéria que compõe o nosso mundo. A interação entre essas partículas subatômicas é regida por 4 forças fundamentais da natureza: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A força eletromagnética, por exemplo, é responsável pela atração entre os elétrons e o núcleo atômico, mantendo os elétrons em suas órbitas. Por outro lado, a força nuclear forte atua dentro do núcleo, superando a repulsão entre os prótons e garantindo que o núcleo permaneça coeso. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal como assim. Curiosidades. Segue o vídeo. Compreender a natureza e o comportamento das partículas subatômicas não é apenas uma curiosidade científica. Essa compreensão revolucionou a física e a nossa percepção da realidade. A mecânica quântica, que descreve o comportamento dessas partículas, desafiou as noções clássicas de espaço, tempo e matéria. Em um nível quântico, as partículas não se comportam como objetos sólidos e previsíveis, mas como entidades que podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, uma ideia que se manifesta no princípio da superposição. Isso significa que um elétron pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo, até que seja observado, momento em que sua posição se define. Além disso, a dualidade onda-partícula sugere que as partículas subatômicas podem se comportar tanto como partículas discretas quanto como ondas, dependendo das circunstâncias. Esse conceito é fundamental para a compreensão de fenômenos como a interferência e a difração, que são observáveis em experimentos clássicos, como o famoso experimento da dupla fenda. A partir dessas descobertas, surgiram tecnologias que moldaram o mundo moderno, como os semicondutores, utilizados em computadores e dispositivos eletrônicos, e a ressonância magnética, uma ferramenta vital na medicina. A física de partículas, que estuda as interações e propriedades dessas partículas subatômicas, também se tornou um campo de pesquisa vibrante e inovador. Os aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, permitem que cientistas explorem as condições que existiam nos primeiros momentos do universo, logo após o Big Bang. Esses experimentos não só aprofundam nosso entendimento sobre a matéria, mas também levantam questões filosóficas sobre a origem e a natureza do universo. Além da física, a compreensão das partículas subatômicas também influenciou outras áreas do conhecimento, como a química, onde a disposição eletrônica dos átomos é fundamental para entender reações químicas e a formação de compostos. A tabela periódica, que organiza os elementos com base em suas propriedades, é uma representação direta da estrutura atômica e das interações entre os prótons, nêutrons e elétrons. A importância das partículas subatômicas se estende ainda mais,
envolvendo questões sobre a energia que compõe nosso universo. A fusão nuclear, que ocorre nas estrelas, é um processo em que núcleos atômicos se fundem para formar núcleos mais pesados, liberando uma quantidade imensa de energia. Essa energia é a fonte de luz e calor que sustenta a vida na Terra. Ao entender como essas partículas interagem e se transformam, os cientistas podem explorar novas formas de energia, como a fusão nuclear controlada, que poderia fornecer uma fonte de energia limpa e praticamente ilimitada. Além disso, a pesquisa em partículas subatômicas também nos leva a questionar a própria natureza da realidade. A física quântica sugere que a observação desempenha um papel crucial na definição do estado de uma partícula, levantando questões sobre a relação entre o observador e o observado. Isso provoca reflexões profundas sobre a consciência, a percepção e a própria natureza do universo. A ideia de que a realidade pode ser influenciada pela observação desafia as noções tradicionais de objetividade e nos leva a considerar a interconexão entre todos os aspectos da existência. À medida que avançamos no entendimento das partículas subatômicas, também nos deparamos com novas fronteiras do conhecimento. A busca por partículas hipotéticas, como o bóson de Higgs, que confere massa às partículas, e a exploração de teorias que tentam unificar as forças fundamentais, como a teoria das cordas, nos impulsionam a questionar os limites do que sabemos e a expandir nosso entendimento sobre o universo. A jornada para compreender as partículas subatômicas é, portanto, uma jornada de descoberta contínua. Cada nova revelação traz consigo um novo conjunto de perguntas, desafiando-nos a explorar ainda mais as profundezas do desconhecido. À medida que continuamos a investigar esses componentes fundamentais da matéria, não apenas desvendamos os mistérios do cosmos, mas também nos conectamos a uma rede intrincada de interações que moldam a realidade que experimentamos. Em última análise, as partículas subatômicas são mais do que meros constituintes da matéria. Elas são a essência do universo. Sua existência e interação são fundamentais para a compreensão da vida, da energia e da própria natureza da realidade. À medida que olhamos para o céu noturno e contemplamos as estrelas, não devemos esquecer que, em um nível fundamental, somos feitos da mesma matéria que compõe o cosmos. Essa conexão nos lembra que, apesar das vastidões do universo, estamos todos interligados por essas partículas que dançam em um balé cósmico, formando a base de tudo o que conhecemos e experimentamos. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.